Bom, pessoal, boa noite. Iniciamos agora a aula do capítulo 9. Ele é um capítulo diferente dos outros, porque a gente faz apenas um bate-papo, só temos a aula 1 do capítulo 9, né? Na verdade, ele é extremamente rápido e conceitual. Nós vamos falar aqui um pouquinho de virtualização e de computação na nuvem, porque serão conceitos que nós vamos utilizar para os próximos capítulos, né? Então ele entra como se fosse um conceito essencial, um conceito primário para os outros que vão vir, principalmente aí o capítulo que trata da segurança na internet, né? E dos dispositivos que funcionam na nuvem. Hoje nós trataremos de virtualização e de computação em nuvem, que são dois elementos diferentes. Embora, na atualidade, as pessoas confundam esses dois termos, né? E muitas vezes utilizam os dois, tentando dizer a mesma coisa, eles são elementos diferentes, né? Em essência, elementos diferentes. E são situações, são serviços, né? Que as empresas e os usuários hoje estão dando preferência, porque permitem que você tenha mobilidade, permite que você tenha seus arquivos aonde você estiver, né? No caso da nuvem. Então é fundamental entendermos. Mas são duas tecnologias diferentes, tá? Virtualização ela é realizada através de um programa. Este programa, ele pode ser instalado em um computador comum, em um desktop, ou ele pode ser instalado em um servidor, né? As duas situações a gente vai ver daqui a pouquinho. Já a computação em nuvem, a gente está tratando de recursos de computação compartilhado. Ou seja, a gente está falando de serviços, e a gente está falando de contratação de serviços sob demanda. Por que as pessoas confundem? Porque a nuvem hoje, tecnologicamente, ela está apoiada no conceito e na realização de virtualização. Tá bom? Porque a virtualização tem vantagens que permitem aumentar o número de servidores, né, das empresas, dos provedores, e permitem que os usuários contratem estes serviços que estão na internet, né? Então, essa é a diferença. A virtualização é um programa e a nuvem é um serviço que você contrata sob demanda. Mas vamos tratar especificamente da virtualização. Eu já adiantei que ela é um programa, né? E quando instalado, ele permite que na máquina em que você instalou o programa, você tenha uma outra máquina, entre aspas, aí, de mentirinha, né? O hardware do seu computador, ele vai se transformar em dois, né? O software de virtualização, ele se apropria de um punhado de memória RAM, de um pedaço do seu disco rígido, ele se apropria da placa de rede. Então, quando a gente usa a virtualização, a gente está criando outras máquinas dentro da nossa máquina. É como se você tivesse 2, 3, 4 hardwares diferentes dentro do mesmo gabinete, mas você tem um só. E qual que é a grande vantagem disso, né? A grande vantagem é que a virtualização, ela é um arquivo, porque o programa de virtualização tem como resultado final um arquivo. E esse arquivo, ele pode ser reiniciado, esse arquivo pode ser deletado e substituído, esse arquivo pode ser gerado das mais diversas maneiras. Então, traz uma flexibilidade de uso muito grande para aquela máquina ou para aquele servidor aonde o software de virtualização foi instalado. A nuvem, ela se utiliza deste benefício. Então, vou dar um exemplo aqui. A Amazon, né? Serviços da Amazon na nuvem. A Amazon, quando você contrata um serviço de hospedagem dela, ela não está te dando um servidor físico.
né? Ela não está alugando o servidor físico para você. Ela está alugando uma máquina virtual dentro de um servidor físico dela. Então, cada servidor físico pode permitir, por exemplo, que você tenha 5 máquinas virtuais, que você tenha 10 máquinas virtuais. Olha a vantagem, né? O espaço que você ocupa, a quantidade de energia que você consome, a quantidade de refrigeração necessária que você vai ter que usar. E aí você está simulando dentro de uma máquina real mais 10 máquinas, por exemplo. Então, traz inúmeras vantagens e permite que o usuário lá na ponta contrate o serviço que ele efetivamente vai precisar. Então, se ele precisa de um servidor pequenininho, né, com poucos recursos, ele vai lá e contrata na Amazon. Se a empresa dele precisa contratar 30 servidores parrudos, ele vai lá na Amazon e contrata. Então, esta demanda por contrato, né, facilita muito o tamanho do negócio. Mas vamos entender o seguinte, olha. A máquina aonde você instala o software de virtualização se chama hospedeira. Bom, é quem vai hospedar as máquinas virtuais. Quando a gente cria máquina virtual, ela pega recursos dessa hospedeira. A virtual, ela não cria recursos do nada. Ela vai ter que buscar alguém. E aonde ela vai buscar? Dentro da máquina hospedeira. Então vamos imaginar, por exemplo, uma conta muito simples. Imagine que a máquina hospedeira tenha 2 GB de memória RAM. Quando você instala o programa de virtualização e cria uma máquina virtual, você não pode criar essa máquina virtual, por exemplo, com 2 GB de memória RAM. Por quê? Esses 2 GB que a máquina virtual vai usar, ela vai estar pegando emprestado da máquina hospedeira. E aí, como é que a máquina hospedeira vai funcionar se ela não tem memória RAM para ela? Então, qual seria o caminho adequado? Dentro desse mesmo exemplo, né? Criar uma máquina virtual, por exemplo, com 1 GB de memória RAM. 1 GB só. E o outro 1 GB fica reservado para a máquina hospedeira poder funcionar. Aí você pode dizer para mim assim, poxa, professor, então, para criar aí um servidor de virtualização, eu vou ter que ter muita memória RAM? Eu vou dizer para você, sim, vai, né? Mas você vai investir em apenas um hardware. E esse hardware vai se transformar em várias outras máquinas. Então, observe a vantagem de novo, né? Você só tem que tomar cuidado. Por quê? Esse arquivo que você vai criar de máquina virtual vai se apropriar de parte dos recursos que você tem na máquina hospedeira, que você tem na máquina real. Então, não é infinita a possibilidade de criações, né, de números de VMs, de máquinas virtuais, que você pode criar. Isso é restrito. E está restrito muito em função da capacidade do próprio hospedeiro. Na máquina virtual, você pode instalar sistemas operacionais, você pode instalar programas, você pode simular situações, você pode fazer tudo como se fosse uma máquina real, tá bom? Essa é a grande vantagem. Como é que era antigamente, né? Qual era o cenário que a gente tinha até há poucos anos atrás? Sempre as empresas trabalhavam com servidores dedicados, ou seja, o hardware era específico para uma determinada função. Então, por exemplo, aqui na minha ilustração, a gente tem um servidor separado para web, a gente tem um servidor separado para e-mail, a gente tem um servidor separado para banco de dados, né? Quando vocês virem SQL é banco de dados. E você tem, por exemplo, um servidor para arquivos. 4 máquinas, né? 4 máquinas com hardware poderoso, com memória RAM, né? Com consumo de energia e com necessidades de refrigeração. Só que tinha um detalhe, né? Muitas vezes essas máquinas ficavam ociosas, né? Não eram utilizadas na sua capacidade máxima, porque você sempre tinha que comprar um servidor pensando numa expansão futura, né? Então você já fazia essa previsão.
Só que até esta provisão chegar, esse recurso ficava ocioso, né? A questão do servidor dedicado é que sempre ele estaria consumindo energia elétrica, sempre ele estaria necessitando de recursos de refrigeração e você, na maioria do tempo, estaria com recursos ociosos. Então, o investimento que você faria, ele demoraria muito tempo para, digamos assim, ser pago, não é? E aí a gente gerava um problema interno na empresa, mas sempre se tinha isso como solução única. O que acontecia, né? Quando um desses servidores falhava, você não tinha um outro servidor de backup na hora para trocar. Então, aquele serviço ficava inativo por um determinado intervalo de tempo. Olha o prejuízo, né? Você ficou com uma máquina ali à sua disposição muito tempo e exatamente no dia que você foi usar, ela deu problema. E aí o serviço ficou fora do ar. Então, observa que a questão do servidor dedicado, embora você tenha um excelente equipamento à sua disposição, ele não tem tantos benefícios assim num olhar instantâneo, né? Então, o que se pensa, né? O que se pensou? Vamos criar uma estrutura que permita utilizar esses recursos ociosos desses servidores, que nos permita utilizar o tempo de ociosidade desses servidores para que a produção seja máxima. Então, qual foi a saída que se encontrou? A virtualização. Tá? Então, você pega hoje um servidor dedicado só numa empresa e cria dentro dele esses 4 servidores que a gente tinha separados antigamente. E aí você vai aproveitar o hardware e o software na sua plenitude, ou seja, o custo, né? Ele vai se pagar mais rapidamente e vai estar à sua disposição. Um outro detalhe importante. Quando a gente cria máquinas virtuais, eu posso criar cópias, porque a máquina virtual é um arquivo. Então eu gero o arquivo inicial, crio cópias e salvo essas cópias. Quando a minha máquina virtual dá problema, ou quando o hardware hospedeiro dá problema, eu rapidamente vou num outro servidor físico, copio aquele software e rapidamente eu começo a executar a máquina virtual. Então, o tempo de parada, o tempo de falha, ele reduziu muito. Reduziu muito. Por quê? Você tem recursos que estão mais à sua disposição. Existe um programa chamado Hypervisor, tá? Hipervisor, que é quem vai fazer esse gerenciamento entre o hospedeiro e a máquina virtual. Tá? Hipervisor, bom, ou Hypervisor, dependendo da forma como você quiser ler, mas Hipervisor é o software que vai fazer essa gestão. Tá? Ele precisa ser instalado na máquina hospedeira e compartilhar recursos com a máquina hospedeira. Ele vai pegar lá uma parte da CPU emprestada, vai pegar uma parte de memória, a controladora de disco rígido, né? E a interface de rede, tá bom? Rede wireless e rede cabeada, tá? A VM, ela executa um sistema operacional completinho e separado, mas te traz uma vantagem. Não precisa ser o mesmo sistema operacional do hospedeiro. Pode ser, por exemplo, a seguinte situação. Você tem um hospedeiro com Windows 10, mas a sua empresa precisa muito de uma máquina com Windows 7, porque você tem lá um programa que é antigo, que só roda no 7. Então, o que você faz, né? O que o time de TI faz? Instala um hipervisor na máquina com Windows 10, já eu vou mostrar para vocês que ele tem esse hipervisor lá, e aí você, na máquina virtual, instala o Windows 7 e vai poder rodar ali no Windows 7 normal. Bom, então é, assim, um cenário em relação ao que a gente tinha de servidores dedicados mais favorável. Bom, aqui está a ideia que eu acabei de apresentar para vocês. Nós tínhamos os 4 servidores separados, lembram? Servidores dedicados e separados. E hoje eu tenho um só, tá? Eu tenho um só. Então eu tenho um hardware só
E esse hardware, ele trabalha com o hipervisor, com o hypervisor. Tá aqui, ó. Esse software é quem gerencia as 4 máquinas virtuais. Que aí você pode ter sistemas operacionais Windows com versões diferentes. Bacana? Mas você também vai ver que não apenas Windows. Você pode ter sistemas operacionais Linux, por exemplo, rodando em um hipervisor da Microsoft. Isso hoje já é perfeitamente possível. Tá bom? Então, olha só, eu gastei um único hardware e eu tenho 4 servidores disponíveis. Tá bom? Aí você diz para mim assim, professor, mas quando falha esse hardware, você perde as 4, né? E eu repito, criei o servidor web, eu faço uma cópia desse arquivo. Criei um servidor de e-mail, eu faço uma cópia. E assim sucessivamente. Deu problema aqui, eu vou rapidamente numa outra máquina e instalo os 4 arquivos de novo. E aí eu já começo a usar a minha máquina novamente. Sem precisar de tempo de parada, sem precisar demorar muito tempo para restaurar backup, nada disso. O arquivo já vem com tudo junto, né? Com as configurações prontas, é como se fosse um arquivo do Word, né? Você cria um arquivo do Word na sua máquina, faz uma cópia, e aí ele pode abrir em qualquer outra máquina que tenha o Word também. Tá? Então esta é a situação que a gente tem hoje em relação aos servidores dedicados de antigamente. Quais são as vantagens, né? Como eu já disse, ó, melhor uso dos recursos, menos espaço necessário, menos energia, e tudo isso implica num custo reduzido. Tá bom? Eu estou falando aqui de grana, né? O servidor é muito caro, gente. O servidor dedicado é muito caro. Então, quando você consegue otimizar esse recurso, vantagem para você. Tá? Tecnicamente, né? O provisionamento de servidor mais rápido, que é isso que eu acabei de falar. Deu problema, você restaura rapidamente. Tá bom? Maximizar o tempo de atividade, ou seja, o teu hardware, que agora é único, ele vai ficar ocupado sempre, não vai ter tempo de ociosidade, ou esse tempo de ociosidade vai diminuir muito. Você consegue recuperar desastres rapidamente, que é o que eu acabei de falar, a transferência de arquivo. E uma das vantagens mais interessantes é que você pode dar suporte para sistemas legados. E o pessoal, por exemplo, que desenvolve software, desenvolve jogos, desenvolve programas, precisa muito disso. Porque quando eles vão lançar um jogo, eles precisam testar se vai rodar no Windows 10, se vai rodar no Windows 10 com atualização 2, se vai rodar no Windows 7, se vai rodar no 8. Então, é possível fazer testes em várias plataformas diferentes, tendo unicamente um hardware. Então, essas são inúmeras vantagens em relação ao servidor dedicado. Falei de servidor, né, quando a gente faz a virtualização lá. Mas também é possível fazer uma virtualização do lado do cliente, na sua máquina física. Olha que interessante. Você tem lá na sua casa uma maquininha com Windows 10, né? Tem 8 GB de memória RAM, tem um HD de estado sólido, bem bacaninha a sua máquina. Só que aí você precisa desenvolver um estudo do Windows 8. E aí o que você faz? Você instala um programa na sua própria máquina e virtualiza a sua máquina. Ou seja, a sua máquina vai ser um hospedeiro e vai ter um arquivo ali de máquina virtual. Se a sua máquina for Windows 10, você já tem o hipervisor aqui, ó. O Hyper-V já é da Microsoft na versão Windows 10 Professional, tá? A versão Pro. Ele já está lá disponível. Mas você também pode usar outros softwares, tá? Tem um antiguinho da própria Microsoft, mas que funciona bem, que é o Virtual PC. E tem um que é muito legal, que é livre, que é da Oracle, que é o VirtualBox. Mas existem outros, tá? Então, olha só, a sua máquina física, quando você instala um destes softwares de virtualização,
ela pode se transformar, por exemplo, em 3 máquinas diferentes. E aí você pode ter na primeira máquina aplicativos diferentes, na segunda aplicativos diferentes e na terceira também. Dá para testar sistemas operacionais diferentes, dá para estudar, dá para montar redes de computadores, né? Conectando máquinas virtuais, então dá para fazer muita coisa. Lembra sempre que não tem milagre, né? Não há milagre, não é isso. Os recursos de hardware da sua máquina física, serão compartilhados com as máquinas virtuais. Então, se você tem lá 4 GB só, você não vai poder criar 10 máquinas virtuais, tá? Esqueça esse sonho. Né? Mas um sistema virtual você vai conseguir rodar tranquilamente, tá bom? Isso se chama virtualização do lado do cliente. Você não precisa ter um servidor dedicado para fazer virtualização. Dá para você fazer muita coisa legal, tá? Esses softwares são gratuitos, tá bom? Tem os pagos também, mas o VirtualBox ele é gratuito, o VirtualPC é gratuito. Nós temos 2 tipos de hipervisores, tá? Porque nós temos 2 cenários diferentes, tá bom? A gente tem o cenário local e a gente tem o cenário de grandes corporações, né? De provedores. Então, por isso que a gente tem 2 hipervisores. Tá? Eles são os gestores, né? É o software usado para gerenciar o host, o hospedeiro e as VMs, tá bom? Ele tem lá as funções de compartilhamento de recursos, de gestão e tudo mais. Então, primeiro, hipervisor tipo 1, tá? É o que a gente chama de nativo ou bare metal. Bare metal, tá? É uma abreviação, é um termo técnico que diz o seguinte, olha, o hipervisor do tipo 1, ele vai ser instalado sobre um hardware de servidor e você vai poder instalar sistemas operacionais diferentes nele. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo claro de servidor com hipervisor do tipo 1. Então você tem lá, por exemplo, uma VMware, tá? Que é um software de virtualização. Essa VMware vai dar origem ao Windows Server, ao Linux Server e a um outro sistema operacional, por exemplo, o Windows 7. Tá? Então, ele já está aqui na máquina e ele está rodando em servidores. Então, hipervisor tipo 1 tem a ver com máquinas de grande performance. O servidor do tipo 2 é aquele servidor que roda, né, numa máquina local, ó, no host. Tá? Então, no seu próprio host, você instala um programa do tipo VirtualBox, VMware Estação de Trabalho, instala qualquer coisa neles, tá bom? E aí você consegue virtualizar. Olha aqui um cenário muito comum. Você tem um hardware e o seu hardware trabalha com o Windows 10. Aí dentro do Windows 10, você tem o Hyper-V, que é um hipervisor, que é da própria Microsoft. E o hipervisor permite que você instale em cima do Windows 10, o Windows 7, o Linux ou outro sistema operacional que você precisar. Então, host está relacionado ao hipervisor do tipo 2. Tá bom? Tipo 1 é máquina de grande porte, tipo 2 é host, é local. E é o que a gente tem aqui nesse slide resumo, né? Então, ó, tipo 1 são comuns em data centers, tá? Aquelas empresas que vendem serviços, e computação na nuvem, que é aquela diferença que eu expliquei para vocês lá no começo, tá? São programas de uso profissional, de alta performance, que requerem servidores parrudos, com muita memória, com muito espaço em disco, com um excelente processamento. Os hipervisores do tipo 2 já rodam em estação de trabalho. Então, é o caso do VirtualBox, é o caso do VirtualPC, do VMware Estação de Trabalho, tá? Roda na sua máquina local. Tá? O Hyper-V, ele está incluído na versão do Windows 10 Pro. Então, se você tem essa versão na sua máquina, o Hyper-V está lá, disponível para você usar. E ele também está disponível em sistemas operacionais de rede, do tipo Windows Server 2012 e 2016.
Tá bom? Já está lá, é nativo, não tem que fazer download de nada, é só habilitar, tá bom? Requisitos de máquina virtual. Quando você cria uma máquina virtual, ela vai perguntar para você quanto que você quer de memória, quanto você precisa de armazenamento, ela vai informar para você que ela vai usar parte do processamento original, ela vai informar que ela vai usar a sua placa de rede. Então, quando você vai fazer uma instalação de uma máquina virtual, você precisa ter claramente na sua cabeça que tipo de recursos você vai precisar. O próprio software que faz a criação da máquina virtual, ele não vai permitir que você peça mais recursos do que a máquina hospedeira tem. Não vai pedir, tá? Não vai permitir. Então você vai ter que ir ajustando as suas necessidades e aquilo que você tem originalmente. Então quando você vai criar uma máquina virtual, o software que vai fazer essa criação, ele vai abrir um wizard, né? Vai abrir um passo a passo para você, e dentro desse passo a passo ele vai informar tudo aquilo que ele vai fazendo e vai perguntar para você o que você precisa. Então, quando você tem lá o arquivo, que é uma máquina virtual, que é um computador virtual, ele está na configuração que você pediu, do jeito que você precisa, tá bom? O Hyper-V, como eu disse para vocês, ele é nativo do Windows 10 Pro. E a gente sabe que o Windows 10, para funcionar, ele precisa de memória RAM, ele precisa de espaço em disco, né? Então, aquela ideia de compartilhamento de recursos físicos, ela é fundamental para ter sucesso na VM, na máquina virtual. Então, você vai ter que observar o que você tem para poder criar aquilo que você precisa. Embora eu tenha dito para vocês que a máquina virtual é um arquivo, que ele pode ser deletado, recriado, é fundamental que você fique atento à questão da segurança. Tá legal? Porque o arquivo da máquina virtual, ele vai, por exemplo, usar sua placa de rede, que é uma só, né? Então ele vai capturar pacotes da internet e da rede local através da placa de rede. Então ela sim pode ser contaminada e sim pode também contaminar o sistema operacional do hospedeiro. Tem muita gente que fala assim, eu vou acessar o banco só numa máquina virtual. Legal, bacana, mas o risco que você corre é exatamente o mesmo por você estar em uma estrutura que está construída em cima de uma máquina física. Então, não faz muito sentido pensar nisso. A máquina virtual, ela pode trocar arquivos com o hospedeiro. Então, essa troca de arquivos também pode levar a uma contaminação, um vírus junto de uma máquina para outra. Tá? Podemos compartilhar pastas. Então, observe que são cenários de preocupação de segurança, mas que você consegue contornar da mesma forma como você contorna quando usa a sua máquina real. Tá? A sua máquina virtual precisa ter um sistema operacional atualizado, programas atualizados, da mesma forma que você tem essa preocupação com a sua máquina real. Um outro detalhe importante é que o programa que você vai utilizar para virtualização também precisa estar atualizado. Se não tiver, se corre riscos também. Tá bom? Então, não é porque você tem um arquivo ali que você pode simplesmente ignorar as questões de segurança, de hipótese alguma, né? Mas você pode ter essa função, né, a seu favor, tomando aí as mesmas precauções que você toma com a sua máquina real. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui com o Windows 10 instalado numa máquina, tá? Num host, tá bom? Então, quais são os requisitos mínimos, tá, para que esse Windows 10 possa fazer uma virtualização, para que ele possa criar uma máquina virtual? Então, primeiro, né, é preciso que você tenha o Windows 10 Pro instalado, não é qualquer versão do Windows 10 que tem. O seu processador, né, ele vai precisar ser um processador de 64 bits, tá? Com uma tecnologia SLAD, que é o segundo nível de tradução de endereço. Não se preocupa com isso, tá bom? Os processadores novos, todos eles têm. Se você tiver uma máquina antiga, no momento que você for criar a máquina virtual e
o seu processador não tiver, ele vai te avisar. Tá bom? Mas se você tem o Windows 10 Pro instalado, é bem provável que esse sistema esteja ok. Tá? A BIOS, lembra? A BIOS precisa ter o modo de Virtual Machine, de VM, né? Habilitado. Tá bom? Por quê? Assim como o Bluetooth, assim como o Wi-Fi, esses recursos são ativados em BIOS. Tá bom? O padrão de fábrica é habilitado. Mas pode ser que alguém tenha ido lá, tenha alterado, tenha mexido alguma coisa, e aí no momento que você vai rodar, você não consegue, tá bom? Então você saiba que lá na BIOS tem um botãozinho ou um campo para você habilitar o VM, o Virtual Machine. Para criar máquinas virtuais no Windows 10 Pro, 64 bits, vai precisar no mínimo de 4 GB de RAM no sistema. Tá? No mínimo, senão você não vai conseguir criar, tá bom? E vai precisar, sobrando no seu disco rígido, pelo menos 15 GB. Então veja que não é tanta coisa assim, né? Só que o não é tanta coisa assim vai permitir que você crie uma máquina virtual. Tá? No máximo 2, com sistemas do tipo Windows 7, Windows XP, para você experimentar. Então, legal, bacana. Mas se você precisar de outros sistemas, por exemplo, um outro Windows 10, você vai ter que ter mais memória RAM. Aqui é o mínimo, né? Aqui é o requisito mínimo, é o que a Microsoft indica como o mínimo necessário para poder fazer a virtualização. Mas entenda que tem que ser sempre daqui para cima. Tá bom? Então, quando eu falo de memória, quando eu falo de espaço em disco rígido, daqui para cima. Isso aqui é parâmetro mínimo. Tá bom? Dá para fazer uma instalação de máquina virtual na sua casa, dá para você experimentar. Ah, professor, eu não tenho Windows 10 Pro. Não tem problema. Você pode usar um software de terceiros e eu recomendo para você o VirtualBox da Oracle. Na internet vocês vão achar vários tutoriais ensinando, é super tranquilo, é um passo a passo, é um outro programa como se fosse um jogo, como se fosse um pacote Office. Você baixa o arquivo, vai dando próximo. No final, tudo ok, tudo funcionando. E aí você já pode criar as suas máquinas virtuais. Tá? Você usando o VirtualBox, você pode criar uma máquina virtual na sua casa, levar essa máquina virtual, por exemplo, num HD externo, num pendrive, num cartão, né? Levar, por exemplo, para o trabalho e lá você roda a sua máquina virtual. Perfeitamente possível, desde que lá no seu trabalho você também tenha o VirtualBox instalado. Algumas empresas usam essa estratégia, né? Você leva o trabalho para casa e, na verdade, você leva uma máquina virtual para casa. Depois, quando você volta para o escritório, você volta com essa máquina virtual. Bom, o Windows 10 tem o Hyper-V nativo, desde que você tenha a versão Pro e esses recursos mínimos à sua disposição. Tá bom?